Boa tarde a todos. Vamos iniciar mais um colóquio da pós-graduação. E hoje é um prazer ter o professor Edson Zacarias como nosso palestrante, professor aqui do Instituto. Em princípio, o professor Edson dispensa apresentações, já que ele é da casa, mas para aqueles que ainda não o conhecem, um pequeno breve histórico acadêmico do professor Edson Zacarias. O professor Edson fez graduação e mestrado no Instituto de Física da USP de São Paulo. Depois ele se muda para a Inglaterra, para a Universidade de Bristol, onde ele fez o seu doutorado, além de um pós-doc logo na sequência. O professor Edson foi pesquisador visitante no Instituto Max Planck de Stuttgart, no Imperial College de Londres, e desde 1980 ele é professor aqui do IFGW. Desde 2011, ele é professor titular do IFGW. Recentemente, o professor Edson, em colaboração com ex-estudantes aqui do IFGW, teve 2 artigos que foram selecionados como destaque de capa do periódico The Journal of Physical Chemistry C. Um deles já foi, inclusive, tópico de um colóquio recente apresentado pelo Giovanni Facin. E hoje o professor Edson vai falar um pouco sobre o segundo artigo, que está ligado a um possível material supercondutor. Antes de passar a palavra para o professor Edson, gostaria de lembrar-vos que as perguntas, em geral, a gente faz no final, ou via chat, ou via aquele sistema de levantar a mão. E uma coisa importante, uma informação que está no chat, vocês podem checar depois, é que esta apresentação está sendo gravada e ela será disponibilizada publicamente. Então, por favor, mantenha os vídeos e os áudios desligados. Caso deseje se manifestar, vocês automaticamente concordam com a divulgação pública da sua manifestação. Então é isso. Edson, obrigado por aceitar o convite. Fique à vontade. Bom, boa tarde. É um prazer voltar a dar um colóquio no Instituto de Física da Unicamp. Eu sempre fico muito feliz com isso. E hoje, então, eu vou fazer um colóquio sobre um trabalho recente que nós fizemos e que envolveu o Zênia Pereira e o Giovanni Facin, que depois eu falo mais deles. E a ideia desse trabalho é que a gente fez uma busca, encontrou um material, que é o lítio-5 carbono, e nós chegamos à conclusão que esse material é um eletreto e um supercondutor. Então, sempre as coisas não andam. Pronto, acho que daqui para frente vai. Então, eu fico muito feliz de estar aqui fazendo essa apresentação e eu queria explicar para vocês que, como essa apresentação é um colóquio, que o colóquio tem como foco alunos de graduação, de pós-graduação, tudo, eu vou tentar fazer as coisas de uma maneira didática e sem entrar em muito detalhe técnico, e eu vou aproveitar, como eu vou falar de supercondutividade, eu vou aproveitar que no momento em que eu entrar na supercondutividade, eu vou fazer um pequeno histórico da supercondutividade e vocês vão ver por quê? Bom, uma das razões é porque nem todo mundo sabe que a supercondutividade, de qualquer maneira, vale a pena fazer um pequeno resumo. E os meus colegas que conhecem muito bom esse assunto vão ver de novo isso, né? Mas então, olha, o programa da nossa apresentação é primeiro essa história da busca por um novo material. Aí a gente encontra esse material e ele é um eletreto. Eu vou explicar isso. Então, eu vou explicar no processo todos os estudos das propriedades que nós temos desse material. E aí, nós estávamos preocupados com a supercondutividade desse material, então, para eu explicar que ele é um supercondutor, eu preciso explicar para vocês o que é supercondutividade, e eu vou mostrar que hoje a supercondutividade ela tem um enfoque muito mais interessante, porque ela pode ser aliada ao que a gente chama da moderna estrutura eletrônica de sólidos. Tá, então, vamos ao seminário. Bom, a gente começa com a tabela periódica e o nosso material é o lítio e o carbono. Então, Ricardo, não seria possível tirar as outras imagens, ficar só eu? Para mim está aparecendo uma faixa aqui. Bom, então, vejam, o carbono a gente não precisa falar, ele era grafite, era diamante, aí a partir da década de 80, ele apareceu nos buckballs, os nanotubos, o grafeno, então ele está em voga aí nos últimos 30 anos como um ator muito importante na ciência. O lítio, por outro lado,
ele é muito interessante. A primeira aparição do lítio foi num material chamado petalite. E ele foi descoberto, olha só que interessante, por José Bonifácio de Andrade Silva, em 1980, na ilha de Otto, na Suécia. Depois de se doutorar na Universidade de Coimbra, ele foi para a Suécia e lá ele descobriu esse material, que depois foi isolado em 1821 por Brandt. E o lítio ele é usado para baterias, agora com essa história de carros elétricos e tudo, baterias elétricas são muito importantes, as baterias dos celulares, etc. Ele também é usado para tratamentos psiquiátricos, como muitas pessoas sabem, e muitas outras coisas. Então, esses são os dois elementos que vão fazer, são os dois atores da nossa apresentação de hoje. E isso que nós vamos fazer vai ser feito da seguinte maneira. Primeiro, a gente vai fazer a pesquisa de estruturas, para achar uma estrutura estável deste material. Isso a gente faz com um método chamado Calypso, que está aliado a métodos de dinâmica molecular, no caso, cálculos DFT, e a gente usa o método VASP para fazer isso. Uma vez que a gente acha esse material, aí a gente precisa mostrar que o material é estável. Então, a gente faz dinâmica molecular de primeiros princípios, para mostrar que, em função da temperatura, as coisas funcionam, e estuda os fônons, que é uma outra maneira da gente mostrar a estabilidade dinâmica. Tendo todo esse arsenal aqui, a gente vai estudar supercondutividade e calcular TC e fazer uma previsão. Então, esse é o nosso programa. E eu começo, então, comentando com vocês sobre a busca de novos materiais sob pressão. Uma coisa importante é que a pesquisa, desde a segunda parte do século passado, com sistemas em pressão, sob pressão, é uma coisa contínua. Quando os supercondutores surgiram, o pessoal logo começou a estudar supercondutores sob pressão. E, então, nós vamos fazer esse estudo do material sob pressão. E nós vamos fazer isso usando o DFT. E o DFT, vocês sabem, eu não vou mostrar a imagem disso, só vou falar, o DFT é uma maneira de resolver o problema eletrônico num sólido sem usar as funções de onda, usando a densidade eletrônica. Então, em vez de você tratar um monte de funções de onda, se você tem a densidade eletrônica, uma função de 3 coordenadas, isso aí facilita muito o problema. Isso aí deu um grande avanço, né? Walter Kohn, lá em 57, propôs isso. Isso foi um grande resultado, um resultado muito importante. Só que hoje, a gente usa isso com outros métodos, e eu vou mostrar que a busca que nós fizemos usa um método chamado PSO, que está implementado no Calypso, que é usado em contato com o VASP. Mas, então, antes de eu falar dessas coisas, eu queria contar para vocês que hoje a gente fala que existe uma moderna estrutura eletrônica de sólidos que começou em 1980. E isso aí foi muito bem apresentado recentemente pelo Nicola Marzari, é um artigo deste ano. Nicola Marzari é uma das estrelas da estrutura eletrônica nesse momento na ciência mundial. E ele escreveu esse artigo aqui, onde ele comenta sobre todos os métodos que, desde 1980, estão sendo implementados e são usados, e eles permitem, eles têm uma capacidade preditiva. Isso aqui é o ponto importante. Esse é o grande pulo que a estrutura eletrônica deu nesses últimos tempos, e agora a gente está 40 anos depois, né, com resultados, com métodos muito interessantes. Então, desse trabalho, eu queria mostrar só uma imagem, e, em particular, que eu vou me concentrar aqui neste resultado. Esse resultado é de 1980, é do In e Marvin Cohn, e esse resultado aqui, o que ele faz é o seguinte, ele usa uma teoria de primeiros princípios, ou seja, não tem nada experimental, e ele usa uma coisa chamada pseudopotenciais. Pseudopotenciais é a maneira de você fazer a interação entre os elétrons de uma forma elegante e econômica. E aí, o que eles mostraram? Eles pegaram, então, fizeram o cálculo da energia total de muitas estruturas que o silício podia estar. E, claro, eles acham o diamante, que é a estrutura estável do silício, como a estrutura fundamental, a estrutura estável. Mas, mais do que isso, já era um resultado muito importante. Mas, mais do que isso, eles mostraram que a próxima estrutura que você poderia conseguir é se você pressionasse o material, que você ia para uma estrutura beta-tin, você ia ter uma transição estrutural. E eles fizeram essa proposta, e o pessoal foi no laboratório e essa transição apareceu. Então, isso aqui deu uma credibilidade muito grande. Isso aqui deixou claro que, se isso continuasse, a estrutura eletrônica de sólidos ia ter capacidade de prever novos materiais. Então, é nesse contexto que a gente trabalha hoje.
Agora, para fazer essa pesquisa de encontrar novas estruturas, a gente usa um método que chama o Particle Swarm, que é... Então, Particle Swarm Optimization é um método que se inspira nesses eventos aqui de pássaros, com essas imagens, com esses voos coreografados, onde ninguém bate em ninguém, né? Uma coisa fantástica. Ou então, essas estruturas de peixes aqui. Então, vejam, dois cientistas, um engenheiro eletrônico e um sócio-psicólogo, propuseram esse método em 95. Esse método é um método autoadaptativo baseado no comportamento social de pássaros e peixes. Basicamente, ele controla três coisas importantes: aonde o pássaro quer ir, aonde seria melhor ele ir e aonde seria melhor ele ir com relação aos outros. Então, a competição entre essas três quantidades acaba levando a uma situação de estabilidade para que esse processo dinâmico aconteça. E isso é usado para se obter estruturas estáveis. Bom, como eu falei para vocês que a gente vai trabalhar sobre alta pressão no laboratório é feita usando células de diamantes que chama Diamond Anvil Cell, que é dois diamantes que pressionam uma célula com líquido e dentro tem um cristal, e hoje se consegue fazer pressões muito grandes, pressões de até 500 gigapascal em muitos laboratórios do mundo. Bom, então, um dos primeiros trabalhos que usa essas ideias aqui no trabalho teórico foi estudar o césio, que tem uma oxidação, que para mim não está aparecendo, que é mais um, né? Tem um elétron que oxida, né? E o que eles mostram é que esse material aqui, ele, sob pressão, ele começa a permitir que os elétrons P participem das ligações e uma série de estruturas estáveis, então, são conseguidas. Isso é uma coisa que tem sido feita para muitos materiais. Bom, como eu falei para vocês, o experimento é feito assim, e nós, nas previsões teóricas, usamos o Calypso, usando o PSO e usando o VASP. Existem outras maneiras de fazer isso, existe um outro método chamado o SPECS, que usa o Quantum Express e que também faz esse tipo de coisa. Eu devo dizer que aqui a gente vai usar o Calypso com o VASP para achar as estruturas, mas depois, a parte da supercondutividade, a gente vai fazer usando o método Quantum Express. Esses dois métodos são métodos de estrutura eletrônica que permitem determinar toda a estrutura de um dado material. Tá? E isso é feito usando várias gerações, eu já vou explicar isso para vocês. Bom, então... Bom, parece que travou aqui o meu sistema. Pronto. Então, olha, eu vou mostrar para vocês aqui uma previsão teórica. Em 2017, pesquisadores estudando lantânio e hidrogênio, eles fizeram um estudo aqui em 150 gigapascal, então, sob pressão. Eles estudaram esse material e todos os compostos que estão aqui nessa linha cheia são compostos estáveis. Então, e aí eles pegaram o lantânio H10, que tem esta estrutura aqui, e estudaram a supercondutividade. E chegaram à conclusão que deveria existir uma supercondutividade em 250 Kelvin para pressões entre 150 e 230 Kelvin. Bom, anos depois, em 2019, um grupo experimental produziu esse material, mediu a transição em pressão e viu uma transição em 250 Kelvin. Então, a previsão teórica funcionou, e aqui as temperaturas usadas para fazer esse experimento. Então, parece que existe uma capacidade preditiva nesses métodos de estrutura eletrônica. E esses métodos, esses resultados que eu mostrei, usam o Calypso, que eu acabei de falar. Bom, agora, eu queria explicar para vocês o que é um eletrônico. Bom, todo mundo sabe o que é um material iônico. Você pega o Na e o Cl, o Na ele é da primeira coluna periódica e ele tem um elétron aqui que o sódio não liga muito para ele. E, por outro lado, o cloro tem 7 elétrons na camada P, ele fica feliz quando ele recebe um elétron. Então, isso faz com que o sódio cede esse elétron e você tem um material iônico, né? Você tem o cátion e o ânion. Se a gente for agora pegar o material que nós vamos trabalhar aqui hoje, você pega o lítio e o carbono, e aí a gente tem a seguinte situação. O lítio ele tem um elétron, porque ele também está aqui nessa mesma coluna, né? Ele tem um elétron que ele não se importa muito de ceder. E o carbono ficaria feliz com 4 elétrons. Então,
em vez de a gente usar 5 litros, a gente usa, em vez de usar 4 litros, a gente usa 5 litros. Então, o que acontece é que 4 litros são, assim, pictoricamente, 4 litros são passados para o carbono e um elétron sobra. E esse elétron fica intersticial. Essa que é a coisa interessante. Então, o que a gente acaba é com o eletreto. O eletreto é isso. Ele é um material que tem cátions e ele tem ânions, que não tem núcleo. São pacotes de elétrons que ficam no interstício do material. E esses materiais eletretos, eles têm se mostrado serem muito interessantes. Então, vou mostrar alguns para vocês. Esse aqui foi um dos primeiros, em 2003. Esse material aqui, ele forma essa estrutura com 4 elétrons no interstício. E os elétrons do interstício estão nessa bolinha verde aqui. Então, você tem uma gaiolinha no material e esses elétrons que saem dessa estrutura, eles ficam dentro dessa gaiola. Isso aqui é um eletreto zero dimensional. Você tem várias dessas estruturas aqui. Anos depois, esse material aqui foi produzido e isso aqui é experimental. Mas depois teve um outro trabalho que mostrou que esse material aqui ele é um supercondutor com temperatura 0,4 Kelvin. Bom, e aí a pesquisa continuou. E, por exemplo, esse material ele cria uma região de elétrons bidimensional, folhas bidimensionais aqui, como um gás de elétrons, que são esses elétrons do eletreto, que não estão perto de núcleo nenhum. Isso pode acontecer de você ter também estruturas unidimensionais ou estruturas bidimensionais, que eu não sei se vocês conseguem ver aqui atrás, que são essas bolinhas que estão nos interstícios, então é um pacotinho de elétrons. Então, os eletretos são muito interessantes, têm muitas aplicações, e existem eletretos que são supercondutores. Então, tem esse outro trabalho que também é muito interessante. Esse material aqui é uma proposta do CA2 nitrogênio, e isso aqui é uma proposta teórica que você forma esses layers do material, e entre os layers fica um gás de elétrons. Então, isso é uma proposta teórica de 2014, e em 2016, um grupo experimental fez esse material, e desde o trabalho teórico, ele já falava, olha, esse material é tão interessante que ele é lamelar, se você esfoliar esse material, você vai conseguir um conjunto desse que vai ser um gás de elétron, vai ter um gás de elétron. E os experimentais conseguiram esfoliar isso, e entre essas duas estruturas aqui lamelares, você tem um gás de elétrons. Então, esse material é bastante interessante, porque ele cria essa situação. Você não precisa dopar o material para ter uma camada de elétrons. Tá? Com relação à supercondutividade, tem uma coisa interessante aqui, que é que esse material, que é o lítio-6 fósforo, em 2019, foi feito um estudo dele e os pesquisadores chegaram à conclusão que esse material é um eletreto e ele, sob pressão de 270 gigapascal, ele tem uma temperatura crítica de 39 graus Kelvin, né? E aí eles usam isso aqui que chama-se ELF e mostram que existem regiões intersticiais onde tem elétrons e não tem núcleos. E aí eles estudam os fornos, eles estudam a supercondutividade, isso aqui eu já vou explicar. Então, veja, o que a gente fez aqui é que o Particle Swarm Optimization é você pegar essas estruturas que estão aqui e jogar nesse método, e no final, o que acontece é que você tem uma estrutura estável. Então, depois de estudar 1.500 estruturas, fazendo a relaxação ab initio, usando este método, a gente chega a essa estrutura aqui, que é hexagonal, e é bem interessante. Eu vou mostrar uma outra visão dela, que é essa aqui. Essa visão que eu mostrei anteriormente, eu estou olhando de cima essa estrutura. Então, olha, você tem um plano de hexágonos de carbono, depois deslocado, você tem um plano de hexágonos do lítio, que é esse plano aqui, e depois, aqui embaixo, você tem um terceiro plano que está exatamente embaixo desses carbonos aqui. Então, você tem carbono, lítio, aí você tem esse plano e a coisa se repete aqui. Então, isso aqui é o plano 1B, e é aqui que vai acontecer toda a ação interessante do nosso problema. Então, uma vez que nós obtivemos esse material, nós
precisamos saber que, além disso, ele é estável. Então, a gente estudou os fonos. E essa pesquisa, a gente começou estudando, a gente sabia que esse material não existia em pressão ambiente. Então, a gente já estudou ele direto em 200 gigapascal e viu que em 200 gigapascal ele era estável. Todos os fonos aqui não têm frequências negativas, tal, está tudo bem. E aí a gente fez dinâmica molecular de primeiros princípios para 50, 150 e 300 Kelvin e viu que o material é estável e também olhou como que a pressão se comporta, ela fica em torno de 200 gigapascal. Então, parece que o nosso material é um bom material, é um bom eletreto, ele é estável. Uma vez que a gente fez isso, a gente falou, bom, a gente precisa saber em que intervalo ele é estável. Então, nós fizemos o estudo de fonos desde 40 até 230 gigapascal. E, se vocês veem isso aqui, vocês podem notar que aqui e em 230 tem fônons com frequências negativas. Então, em 40 ele é estável, em 230 ele é estável. Mas de 50 a 210, certamente ele é estável, e é nessa faixa que nós vamos estudar a supercondutividade. E eu já adianto que a gente vai ter supercondutividade desde 50 até 210 gigapascal. E a estrela é o 210 gigapascal. Bom, esse material, quando a gente estuda essa grandeza aqui, que é o ELF, essa grandeza ela dá informação sobre onde os elétrons estão. E aqui, olha, eu estou mostrando folhas, cortes, para a gente ver como é que essa grandeza se comporta. E o importante aqui é dizer que isso aqui é o plano dos carbonos, isso aqui é esse plano perpendicular aqui, que tem carbono e lítio, tá? E o plano que vai ser importante para a gente é esse aqui que está mostrado aqui. E as coisas que eu vou fazer para mostrar que isso aqui é um eletreto vão ser tais que isso aqui praticamente não vai mudar, isso aqui praticamente não vai mudar. A única coisa que vai mudar é que esse plano chega aqui. Então, essas bolinhas aqui, ó, essas regiões aqui, só elas vão mudar. Isso não vai mudar e o resto aqui não vai mudar. Então, eu vou me concentrar neste plano. Então, veja, nesse plano, quando a gente olha o ELF, essa cor aqui indica que aqui eu tenho um gás de elétrons, tá? Vocês acreditem em mim. Então, esse gás de elétrons ele é intersticial, isso aqui é um corte no plano, né? E aqui, se a gente faz a isosuperfície disso, o isovalor, você vê que você tem um network nesse plano em duas dimensões que esses elétrons podem passear, os elétrons que não estão em lugar nenhum, que são o do eletreto. Se você olha também a diferença da densidade de carga, ou seja, se você tira a carga dos núcleos, você, de novo, encontra uma região com elétrons no interstício, que corresponde, quando você faz o isovalor, nesse network aqui. Então, para a gente certificar que isso aqui é um eletreto, então nós vamos fazer a seguinte coisa. Nós vamos tirar um elétron, vamos fazer um cálculo fictício, né? Eu vou tirar um elétron dessa estrutura e vou recalcular. Aí, quando a gente faz isso, olha o que acontece. Some esses elétrons daqui, eles somem. E os elétrons nessa descrição também somem. Tá? Então, não só esses elétrons eles estão aqui, quando você tira um elétron, esses elétrons que saem são justamente esses, que estão os elétrons mais perto da superfície do ferro. Então, para vocês terem certeza disso, a gente faz uma outra coisa, que é estudar a densidade de estados integrada desde a energia de Fermi até 1 elétron-volt abaixo. Então, nesse intervalo, a gente olha a superfície de Fermi para ver que elétrons são esses. Então, a gente descobre que os elétrons são esses que eu estou falando, que andam nesse plano bidimensional, tá? Que tem essa região aqui no plano, onde eles estão podendo passear. E aí, quando a gente faz o fictício tirando um elétron, esses caras desaparecem e o network some. Tá? Então, com isso aqui, a gente acredita que a gente está demonstrando que isso é um eletreto e que ele forma um network bidimensional aqui, em pressões desde 200 até 50. Muito bom. Bom, como eu vou falar de supercondutividade, eu queria contar para vocês a historinha rápida da supercondutividade, que é uma história muito bonita. E, aproveitando, né, a supercondutividade está fazendo 110 anos esse ano. Tá? Então, vejam, a supercondutividade ela aconteceu assim. O Cameron Ons, na Holanda, ele liquefez o hélio em 2008. Então, ele se tornou o pai das baixas temperaturas, ele conseguia baixar a temperatura de um sistema até 2 graus.
E aí o que aconteceu é que, em maio, ele foi estudar o HG, o mercúrio, e ele baixou a temperatura para 2, que era o que ele conseguia fazer, e, para surpresa dele, a resistividade deu 0. E quando ele fez isso, ele estava preocupado em responder uma pergunta do Lord Kelvin. Lord Kelvin havia falado anteriormente que, olha, se você baixa a temperatura de um material, os átomos vão parar e os elétrons vão poder andar felizes e você vai ter resistividade 0. Mas se você baixar muito a temperatura, você vai ter uma divergência porque os elétrons também vão parar. Isso era a ideia do Lord Kelvin. E aí ele ficou muito feliz que ele baixou a temperatura, deu 0 e não teve divergência nenhuma, então ele falou, bom, não tem a divergência, os elétrons não pararam. Aí, em 26 de outubro, ele resolveu fazer mais um experimento, e essa é que é a coisa interessante, que ele falou, bom, como é que o sistema sai dessa situação de resistividade 0? Então, ele pegou e veio aqui em 2 Kelvin e começou a aumentar a temperatura. E nada, o material continuava com resistividade 0, para surpresa dele. Isso aconteceu até 4.19 e em 4.20 deu a transição. Então, todo mundo acha que ele foi medindo aqui e descobriu a transição. Não, ele descobriu ao contrário. Ele veio aqui e descobriu isso aqui. Eu acho que ele esperava que a coisa fosse contínua. Então, ele descobriu esse efeito, que ele chamou de supracondutividade, que depois virou a supercondutividade. Bom, quando isso aconteceu, o mundo científico ficou maravilhado e falou, vamos resolver o problema. Então, os grandes cientistas da época tentaram resolver o problema e não conseguiram. Não conseguiram porque ainda faltavam informações muito importantes sobre a supercondutividade, né? Faltava, por exemplo, o efeito Meissner. E o efeito Meissner tem um outro efeito maravilhoso da supercondutividade, se você tem um material em presença de um campo magnético. Quando você baixa a temperatura, abaixo da temperatura crítica, o campo é expulso. E aí você tem, então, um diagrama da fase normal para a fase supercondutora, com esse comportamento aqui. Então, isso é o segundo fato experimental importante, segunda assinatura importante de um supercondutor. Aí, rapidamente, os irmãos London fizeram uma teoria usando o eletromagnetismo, as equações eletromagnéticas de um supercondutor, e mostraram que o campo magnético, que fora do material é constante, ele vai a 0 quando chega na parede do supercondutor, e ele vai a 0 com um comprimento de decaimento, que é esse aqui. Hoje a gente sabe que o bóson associado à radiação eletromagnética, então ao campo magnético, ele é o fóton, e o fóton não tem massa. Então, o fóton está vindo aqui feliz, aí quando ele chega aqui, ele ganha massa, tá? E ele amortece e para, né? Então, isso aqui é o primeiro exemplo de geração de massa para um bóson. Tá? Então, isso aqui é algo que está na origem do bóson de Higgs. Tá? Bom, aí, de novo, os cientistas, vamos resolver o problema. Bardeen, Heisenberg, todo mundo importante, Feynman, Frederick, tentaram resolver, de novo, nada de solução. Faltava ainda um ingrediente importante. E Reynolds e Maxwell, em 1950, perceberam em experimentos que a massa importava. Se você mudasse a massa do material supercondutor, a temperatura crítica mudava, segundo esta regra que eles obtiveram experimentalmente. E aí o Frederick foi lá e viu que, analisando os resultados, que esse P era meio. Então, a temperatura crítica varia com a massa do supercondutor com menos meio. Tá? Então, agora, nós temos os 3 elementos importantes, as 3 características importantes de um supercondutor, e aí vem a solução, a teoria BCS. Então, em 1956, o John Bardeen, na Universidade de Urbana, contratou Leon Cooper, um pós-doutor que veio da área de teoria de campos, e ele deu para o Leon Cooper estudar como é que a gente vai entender o que é um supercondutor. E aí, eles já sabiam que a frequência de vibração era uma coisa importante, então os fônons eram uma coisa importante. Então, obviamente, isso tinha que ver com a interação elétron-fônon. Mas o Leon Cooper ele fez um trabalho mais simples. Ele pensou o seguinte, ele falou, olha, se 2 elétrons na superfície de Fermi, já vou mostrar isso aí, eles
eles se repelem. Se por alguma razão eles se atraírem, o que acontece? Ele supôs que havia uma interação atrativa entre dois elétrons. Aí, ao fazer isso, ele fez a conta e descobriu que existia uma energia de ligação para a formação de um par para dois elétrons, se a interação fosse positiva. Essa interação depende da densidade de estados desses elétrons e depende de um parâmetro aqui que tem a ver com os fônons, com a frequência de fônons. Tá? Então, estava entendido o início da supercondutividade e o fenômeno é assim. Tem um elétron que está passeando no material, quando ele vem, ele polariza os átomos, então isso é a interação elétron-fônon, e aí um segundo elétron que vem sente uma interação atrativa que é mediada, então ele sente uma interação atrativa que é mediada pelos fônons. A interação elétron-fônon media uma interação e com isso a gente o sistema forma um par de Cooper. E o par de Cooper, ele se forma com um elétron com o spin para cima e um elétron com o spin para baixo. Então, isso é muito interessante, porque os elétrons são férmios, partículas de spin meio, satisfazem Fermi-Dirac, né? E quando você forma esse estado composto aqui, que é o par de Cooper, ele tem spin zero. Então, ele é um bóson. Então, ele pode condensar, ele pode ir para o estado fundamental, ele pode fazer muitas coisas interessantes. Agora, tudo isso está acontecendo na energia de Fermi. Então, os elétrons que estão fazendo isso, eles estão aqui, na energia de Fermi. Então, a gente pensa o caso mais simples, né? A energia de Fermi mais simples, que elétrons não interagentes, foi o que eles fizeram, né? E aí o que acontece é que os elétrons que estavam aqui baixam a sua energia, e mais do que isso, para você quebrar um par, você precisa dar toda essa energia aqui, que é 2 vezes H-ômega-D. Então, olhando a densidade de estados dos elétrons desse problema, você tem a densidade de estados aqui, E elevado a meio, né? E aí você chega e os elétrons vêm até aqui, ocupados. Só que quando acontece esse fenômeno, os elétrons formam pares de Cooper e baixam a energia. Então, aí você passa a ter um gap aqui de energia que dá estabilidade para os pares de Cooper. Bom, uma coisa importante de ressaltar é que este gap que está acontecendo aqui, ele acontece numa escala muito pequena, porque ele tem a ver com frequências de fônons. E elétrons, com a energia de Fermi, é uma escala muito maior. Então, este gap aqui é em milivolts. Os gaps de semicondutores são em volts, né? Então, isso é um problema sutil. Mas é um gap que estabiliza esses casos. Então, por conta disso, Bardeen, Cooper e Schrieffer, em 57, escreveram uma letra, onde eles explicam, então, agora já a coisa em termos da interação elétron-fônon, e, nessa época, as coisas eram assim. Os pesquisadores, quando tinham um trabalho muito importante, publicavam o Physical Review Letters, que é uma carta, né, uma coisa pequena, e depois faziam o artigo longo. Aí eles fizeram o artigo longo, que então saiu em dezembro de 1957, e ele tinha 30 páginas. Tudo que você precisava fazer de supercondutividade, eles fizeram aqui e explicaram. Tá? Então, estava resolvida a supercondutividade, um trabalho fantástico. Então, veja, se a gente olhar a linha do tempo, a coisa começou aqui, resistividade zero, campo zero, efeito isotópico, e aí teve a teoria de Lono, a teoria de Ginzburg-Landau, que eu não vou falar, pares de Cooper e teoria BCS. Então, essa é a linha do tempo da supercondutividade. E aí, os resultados importantes desse trabalho do BCS é que eles determinaram esse gap, né, de energia, e esse gap, na teoria BCS, tem essa expressão, quando você tem a interação muito fraca. E a temperatura crítica tem essa expressão. Então, essas duas coisas juntas... Tinha que acontecer uma coisa dessas. Desculpem. Bom, então... uma coisa importante aqui, se você divide essas duas grandezas, você tem uma constante. Então, isso aqui era uma coisa que os supercondutores da época satisfaziam. Tá? Então, você tem um diagrama, em termos desse gap, né? E você tem a temperatura crítica e você tem essa razão aqui. Então, isso aqui é a assinatura do sistema BCS. E, por conta disso, eles ganharam o prêmio Nobel. E aqui eu vou contar uma historinha muito rápida e muito interessante, que é o seguinte. O John Bardeen, é muito importante, mas a maioria das pessoas não conhece. O John Bardeen, quando eles fizeram a supercondutividade em 56, ele ganhou o prêmio Nobel. Ganhou o prêmio Nobel pela uma das maiores invenções do século passado, que foi o transistor.
Só que, quando ele fez essa invenção, junto com o Bracken, o chefe deles, que não sabia o que eles tinham feito, ficou muito bravo, quis participar do trabalho, eles brigaram, nunca mais se falaram, e ele ficou tão desiludido que ele saiu do Bell Labs e foi trabalhar em Urbana-Champaign, na Universidade de Illinois, e abandonou os semicondutores e começou a trabalhar em supercondutividade. Então, em 56, quando ele ganhou o Prêmio Nobel, eles já estavam resolvendo o problema, mas eles já sabiam que eles iam resolver o problema da supercondutividade e queria ganhar o Prêmio Nobel de novo. Então, ele ganhou 2 vezes. Né? Então, veja, o Bardeen, que é o John que poucas pessoas conhecem, recebeu uma homenagem na Universidade de Illinois, que é onde ele ficou para o resto da carreira dele, porque ele ganhou o Prêmio Nobel em 56, pelo transistor, e depois ele ganhou em 72, pelo supercondutor, para a explicação dos supercondutores. Ele é o único, ele foi o primeiro a ganhar 2 vezes o Prêmio Nobel no mesmo campo, e até agora é o único. Né? Então, John Bardeen merece, todos eles merecem, né, esse prêmio. Aí acontece uma coisa muito interessante. A maneira como eles fizeram a teoria BCS era uma maneira que era difícil de você estender esses resultados. Mas aí a escola russa de física, Borkov e Abrikosov, nos 2 anos seguintes, refizeram todos os resultados, porque eles falaram o seguinte na época: olha, se a gente tivesse entendido que o problema era esse, a não conservação do número de partículas e a formação de um par, a gente teria feito esses trabalhos todos muito rápido. E aí eles pegaram e, usando funções de Green, técnicas de funções de Green, eles obtiveram todos os resultados do BCS, todos os resultados da teoria de Ginzburg-Landau, mostraram que elas eram equivalentes, e mais do que isso, eles tinham uma teoria onde eles conseguiam tratar supercondutores que não eram puros, supercondutores que eram ligas metálicas e tudo. Então, isso aqui foi um grande avanço para continuar a supercondutividade, e nessa linha, Migdal e depois Eliasberg generalizaram uma coisa importante, que é a interação elétron-fônon. Eles fizeram o BCS para a interação elétron-fônon muito pequena. Muitos materiais têm interação grande. O chumbo, por exemplo, logo em seguida foi visto que o chumbo tinha supercondutividade e não satisfazia aquela regra lá. Então, acoplamentos fortes foi feito por Migdal e Eliasberg baseado nessa teoria. E a teoria do Eliasberg tem um resultado muito importante. O parâmetro de acoplamento, você tem que resolver as equações. Mas se você não resolver as equações, tem uma coisa importante, que é o parâmetro de acoplamento da interação elétron-fônon, lambda. Ela é dada pela densidade de fônons e pelos elementos de matriz da interação elétron-fônon, que em função da frequência. Então, se você faz essa integral nas frequências, você consegue esse cara aqui. Então, a supercondutividade estava resolvida de uma forma muito elegante, só tinha um problema. A estrutura eletrônica, nessa época, não tinha a capacidade de fazer essas contas. Então, todo mundo saía tentando fazer aproximações aqui. A gente vai ler os trabalhos daquela época e ver que eles falam assim: olha, a gente não consegue calcular um espectro de fônon. Então, se tiver um espectro de fônons experimentais, a gente usa esse espectro de fônons para fazer essa conta. Então, não havia capacidade preditiva, né? E aí, nessa época, então, como tudo era muito complicado, algumas pessoas fizeram algumas aproximações e, usando este resultado, escreveram expressões para a temperatura crítica. Macmillan foi um deles, e essa aqui é uma expressão que generaliza o resultado de Ginzburg, o resultado BCS. Tá? Aqui é o lambda. Então, o lambda é o parâmetro da interação elétron-fônon. Tem mais uma coisa que o BCS não colocou, é que existe uma repulsão colombiana, um pseudopotencial de repulsão colombiana, apesar de tudo, que também precisa ser levado em conta. E aí ele tinha essa expressão aqui para a temperatura crítica. E aí, então, a situação é que, depois que ele fez isso, 2 outros pesquisadores, o Phil Allen e Bob Dines, generalizaram esse resultado aqui e fizeram uma outra expressão que é melhor que essa. Então, veja, a teoria BCS era simples assim, era 1 sobre lambda. Aí a primeira coisa que foi subtrair um pseudopotencial, e aí depois foi Macmillan e depois com Alan Dines. Então, a situação é, se você consegue... Bom, então, essas são as 3 possíveis aproximações para a temperatura crítica. Então, eu queria mostrar para vocês o quanto essas coisas são quantitativas. Então, isso aqui é um modelo de supercondutor que é estudado em termos de o parâmetro de acoplamento. Então, se você vai no parâmetro... Aqui ele vai até 3. Eu quero que vocês prestem atenção só até 2. Então,
O melhor que você pode fazer é resolver a equação de Eliasberg numericamente. Isso dá muito trabalho, precisa muito computador. Aí você tem esses pontinhos aqui, para um dado pseudopotencial, para um outro pseudopotencial, você tem esses pontos aqui. Aí, se você não consegue resolver a equação de Eliasberg e você quer a temperatura crítica, você pode calcular Allan-Dynes ou Macmillan-Dynes. Então, veja, a equação de Macmillan dá esse resultado, a equação de Allan-Dynes dá um resultado perfeito, ela bate completamente até 2. Tá? E você vê que a teoria BCS, ainda bem que ela era para parâmetros pequenos. Pô, ela só funciona aqui. Depois ela tem uma divergência muito grande. Então, resultado disso aqui, que eu quero dizer para vocês, é que se você quer calcular a temperatura crítica, você conseguir calcular bem o lambda, você usa Macmillan, você usa Allan-Dynes e você tem um resultado muito bom. Muito bem, então, de novo aqui na nossa linha do tempo, teve as teorias até 57, a teoria BCS, aí Abrikosov, Gorkov, Migdal, Eliasberg, Macmillan, Dynes. Então, em 1960, um pouquinho depois desses resultados, a superconductividade estava pronta para, se a gente tivesse uma capacidade de calcular essas grandezas, fazer uma física muito interessante. Só que, na época, isso não era possível. Nessa época, os computadores estavam se desenvolvendo, os métodos de estrutura eletrônica estavam se desenvolvendo e não tinha chegado em 1980, que eu comentei com vocês. Então, hoje, o que acontece é que a supercondutividade, aliada à moderna estrutura eletrônica de sólidos, tem a capacidade de prever novos materiais. Esse é o ponto importante que a gente usa no trabalho que eu estou mostrando aqui. Então, eu queria comentar com vocês que, olha, o número, desde que o supercondutor foi descoberto aqui, né, por mercúrio, depois o chumbo, que eu falei para vocês, e aí veio o nióbio 3 selênio e o nióbio 3 germânio, isso aqui são os supercondutores que são usados para fazer os ímãs lá do Fermilab, do CERN, né? Eles eram materiais BCS, metais, fios de metal, BCS, e que tinham temperatura crítica na faixa de 23 Kelvin. Então, as pessoas diziam que não havia muita esperança da teoria BCS ou do acoplamento BCS, né, do mecanismo BCS, descrever, produzir um supercondutor com mais temperatura. Mas isso não é verdade, né? Os pesquisadores continuaram e, em 2000, surgiu a supercondutividade nesse material, que era um material conhecido, mas foi descoberta a supercondutividade nesse material. E esse material, ele tem algumas similaridades com o material que eu vou mostrar aqui, que é o que nós estamos trabalhando, né? Então, veja. E aí tem uma coisa muito interessante, porque o nosso instituto, o nosso departamento tem uma participação interessante nisso, porque quando esse material surgiu, no início desse século, um colega nosso rapidamente produziu amostras desse material e fez medidas do comportamento supercondutor. Esse material ele tem camadas, que nem o nosso, planos hexagonais de um material e do outro, né, intercalados, e esse material tem similaridades com o lítio 5 carbono, né? Então, o nosso colega do Departamento de Física da Matéria Condensada, o professor Oscar Ferreira, junto com seus alunos e colaboradores, fez um trabalho onde ele mediu os campos críticos paralelo e perpendicular com material anisotrópico, muito rapidamente, foi o primeiro a fazer isso. Então, esse trabalho aqui, esse física é um trabalho bastante bem considerado quando se estuda, quando se olha esse material aqui. Tá? Muito bom. Então, vejam, eu vou mostrar aqui para vocês, voltando às propriedades do nosso material, agora eu vou mostrar para vocês, isso aqui é a estrutura de bandas do material, como que os estados eletrônicos se comportam, e isso aqui é a energia de Fermi. Então, uma coisa que a gente pode fazer quando a gente tem as bandas é olhar a superfície de Fermi. Então, se você olha essas bandas azuis que cortam a superfície de Fermi, elas têm esta superfície de Fermi. Se você olha a banda verde, você tem essa superfície de Fermi, que eu espero que vocês consigam ver. E se você olha a banda vermelha, você tem essa superfície de Fermi. Então, aqui eu fiz separado, mas quando você coloca as coisas juntas, a superfície de Fermi é assim. Então, ela tem esses tubos concêntricos e existem situações planares entre essas superfícies de Fermi aqui que permitem fazer uma coisa chamada nesting de fônons. E isso aí é uma coisa importante na supercondutividade. Então, isso aqui é a superfície de Fermi desse nosso material, né, que a gente calculou.
Então, vejam, o MGB2, a superfície férrea é assim, e o nosso é assim. Então, ó, essa região aqui é igualzinha, ou muito similar à nossa. Tá? Então, existem similaridades entre esses dois materiais aqui. Por isso que eu trouxe o MGB2 para comentar com o nosso composto aqui. Muito bem. Então, veja, como eu expliquei para vocês, a teoria de Eliasberg, se você quer saber a temperatura crítica, você precisa calcular esse cara aqui. E quando ele fez isso, isso aqui era lindo, mas ninguém conseguia fazer essa conta direito. Hoje, a estrutura eletrônica permite você calcular o espectro de fônus, eu mostrei o espectro de fônus para vocês, permite calcular a interação elétron-fônon, e aí você pode fazer essa conta, e aí você calcula TC de Macmillan, TC de Alan Dines, e você vê se o material é supercondutor, e se ele tem um lambda finito. Então, nós fizemos isso, e aí nós olhamos todo o intervalo em que o material era estável, e a gente foi de 50 a 210, que é a região do material estável, e a gente vê que o parâmetro ele vai aumentando, ele começa em 50, 0,6, 0,7, 0,9, 1,1. E a temperatura vai de 14 para 21, para 32, para 45 em 200 gigapascal. Aí nós vamos, então, para o caso que a gente quer mais ainda, né, que é 210 gigapascal, a gente tem um lambda que é 1,26, ou seja, está dentro daquela região onde Alan Dines funciona bem e bate com Eliasberg, se a gente tivesse resolvido a equação inteira, né? E você vê que esse espectro aqui, ele tem bastante contribuição nas frequências baixas, isso aí é uma característica dos supercondutores, e com isso a gente obtém, usando Alan Dines, uma temperatura crítica de 48,3 Kelvin em 210 gigapascal. Certo? Bom, a situação antes, eu sinto muito que eu acho que vai ficar atrás da minha imagem, mas veja, antes, neste século, vários compostos eletretos sob pressão mostraram supercondutividade. Então, isso aqui é um trabalho experimental em 48 gigapascal, 20 Kelvin. Esse aqui, ó, lítio, 40 gigapascal, 13 Kelvin. Aqui, lítio argônio, em 120 gigapascal, uma temperatura menor que 20. 100 gigapascal, uma outra temperatura. Aqui, 500 gigapascal, uma temperatura pequena, abaixo de 10. E aquele material que eu mostrei logo no início, o lítio 6 fósforo, trabalho de 2019, em 270 gigapascal, ele obteve 39 Kelvin. Agora, o nosso trabalho mostrou um supercondutor que acontece, uma supercondutividade que acontece numa pressão 60 gigapascal menor e 9 graus a mais, que é o lítio 5 carbono. Então, este é o resultado que nós obtivemos. Então, isso aqui, esse cara aqui, esse grupo, ele fala, olha, isso aqui é o recorde, é a maior temperatura crítica de um eletreto. Agora, a maior temperatura crítica de um eletreto é essa, é a nossa. Então, resumindo o que nós fizemos nesse que eu estou apresentando nesse seminário, o que nós fizemos nesse trabalho foi pegar 5 fórmulas de lítio com uma de carbono e em até 4 fórmulas, jogar dentro desse funil aqui, que é o Calypso, saiu a melhor estrutura, que tem essa estrutura aqui, que a gente mostrou que é um eletreto, e que, sob pressão, é supercondutor e em 210 gigapascal tem temperatura crítica de 48,3 Kelvin. Tá? Então, esse é o trabalho que nós fizemos. Esse aqui é o trabalho que foi publicado no Journal of Physical Chemistry C, com os autores Zener e Giovanni, e eu. Né? E esse artigo teve esse destaque aqui, olha, que é esse. Tá? Então, eu fico muito feliz de estar podendo fazer essa apresentação para vocês e eu fiquei muito feliz de fazer esse trabalho. Foi um dos trabalhos que eu realmente gostei muito de ter participado e chegado a esses resultados. Então, eu queria agora lembrar as pessoas importantes desse trabalho. Esse trabalho não teria acontecido se esses dois pesquisadores não tivessem trabalhado nisso comigo. Então, o Zener e o Giovanni foram alunos meus de mestrado e doutorado, terminaram lá em torno de
2012, 2013. O Zênio é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Giovanni é professor na Universidade Federal de Dourados. Com o Giovanni eu tenho feito muitos trabalhos em nanopartículas, em várias coisas interessantes. Com o Zênio eu tenho feito vários trabalhos também em várias coisas, como cold welding, estudo do C18, que é uma estrutura que ficou famosa há 2 anos atrás. E agora, eles dois juntos participaram de 2 trabalhos comigo. O Giovanni contou para vocês no colóquio uns meses atrás, e hoje eu estou contando este trabalho aqui. Então, eu agradeço muito a participação desses meus colegas, pesquisadores. É sempre um grande prazer e uma grande alegria trabalhar com eles. Trabalhar com eles é sempre obter resultados interessantes. Depois a gente publica. Bom, vocês sabem que para a gente conseguir fazer essas coisas a gente precisa de dinheiro e, felizmente, desde 2000, eu tenho apoio em projetos temáticos da FAPESP, também tem apoio da FAPESP, a gente também tem um pequeno apoio associado da Unicamp. A gente teve sempre apoio do CNPq e da CAPES, com bolsas e bolsas de doutorado, bolsas de mestrado. E, uma vez que a gente tem dinheiro da FAPESP, a gente compra computadores, coloca no centro de computação do IFGW, usa para fazer os cálculos, mas a gente precisa de mais computador que isso. Aí a gente usa também os computadores do Senapag, a gente usa também os computadores do Santos Dumont, do LNCC no Rio de Janeiro, e com isso a gente desenvolve as nossas pesquisas. Tá? Então, com isso, eu chego ao fim do meu seminário, do meu colóquio, e eu queria fechar esse meu seminário com uma nota de otimismo, né, nesses tempos difíceis que a gente vive. E isso aqui é uma imagem que sempre me emociona, o arco-íris. Eu acho uma coisa muito bonita. Isso aqui é uma coisa que a natureza faz, que é fantástico, né? O double rainbow, né? O duplo arco-íris. E o arco-íris, existe uma música chamada Somewhere Over the Rainbow, que fala do arco-íris, fala coisas muito positivas. Então, eu queria deixar essa nota positiva de que, vocês sabem, né, que tem aquela lenda, se você for atrás do arco-íris, você vai encontrar um pote de ouro. Então, eu estou sempre correndo atrás do arco-íris para ver se eu consigo fazer alguma coisa melhor. Tá? Então, com isso, eu agradeço a atenção de vocês e eu estou à disposição para responder perguntas, dúvidas. Obrigado. Obrigado, Edson. Apresentação muito bacana, muito legal. Então, pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode usar o chat ou pode levantar a mão. Aí eu vou olhando aqui a sequência e abro o microfone e faz. Podem ficar à vontade. Você poderia falar um pouco, detalhar um pouco como é feito o cálculo do espectro de fônons nesse caso? Bom, o espectro de fônon você tem que resolver aquela matriz dinâmica. E hoje você consegue resolver essa matriz dinâmica usando esses métodos que a gente tem. Tá? Então, os fônons, ele é feito dentro do procedimento do Quantum Express e ele usa uma coisa chamada DFPT, Density Functional Perturbation Theory. Tá? E com isso você resolve a equação dinâmica das vibrações, tá? E você consegue, então, determinar o espectro de fônons de uma forma bastante qualitativa. Inclusive, os espectros de fônons que são determinados hoje servem justamente para isso, para mostrar se o material... Sempre que você faz um cálculo hoje de eletrônica, é bom fazer um cálculo de espectro de fônons também, para que você mostre que o material é estável. Porque quando você faz o espectro de fônons, se aparecer frequências que são negativas, isso significa que o material é instável, né? E aí você está com problemas. Uma coisa importante é que esses cálculos, eles precisam, para fazer esses cálculos, você precisa fazer a malha onde essas contas são feitas, no espaço K e no espaço Q, elas precisam de muitos pontos. Então, isso aqui envolve uma computação bastante grande. Isso inclusive, é por isso que, lá na década de 70, antes da década de 80, era muito difícil fazer esses cálculos, porque a capacidade computacional era pequena e os métodos não tinham evoluído do ponto que eles evoluíram depois e os métodos que a gente tem agora. Você falou que, bom, essencialmente para achar o TC, você precisa calcular o acoplamento elétron-fônon, que é o lambda.
Mas tem mais um Isso, parâmetro. para o lambda. Tem mais um parâmetro lá na sua equação, que é o estrela. Esse é calculado, ele é fitado, como vocês trabalham? Isso aí pode ser calculado, mas, em geral, o pseudopotencial coulombiano, ele costuma ficar nessa faixa de 0,1 a 0,2. Então, normalmente, o que a gente faz é calcular em 0,1, em 0,2, ou então em todo esse intervalo, e ver quanto é a variação. E a variação é muito pequena. Então, se você muda um pouco, esse pseudopotencial, a temperatura crítica é pouco sensível ao pseudopotencial. Tá? Quer dizer, as coisas mudam. Quer ver? Eu posso mostrar para você aqui uma coisa que é isso aqui. Veja, se você varia o pseudopotencial de 0,1 a 0,16, a temperatura crítica muda, mas ela muda muito pouco. Tá? Então, nós fizemos esse estudo aqui. Isso está lá no material suplementar do trabalho. Tá? Isso aqui é no caso de 50, isso aqui é no caso de 210 gigapascal. Então, a gente está... Então, o que a gente quer dizer com isso é que aquela temperatura que eu falo que é 48, 49, por ali. É naquele valor, muito próximo de 48. Tá certo? Então, se alguém se dispuser a fazer esse material, a gente gostaria que ele encontrasse uma temperatura crítica nessa região. Tá? Mas essa aqui, o pseudopotencial é a coisa para a qual a temperatura crítica é menos sensível. E do ponto de vista experimental, você acha que é muito difícil para sintetizar esse material? Eu não tenho ideia. Agora, você lembra que lá em cima, na minha apresentação, eu mostrei que o lantânio hidrogênio, o pessoal sintetizou, pôs na célula de pressão e fez a medida elétrica na célula de pressão em 230 gigapascal. Então, esse tipo de medidas de resistividade são feitas em células de pressão. Então, se o material for sintetizado, ele pode ser medido, ou a resistividade ou campos críticos, para determinar a supercondutividade. E, como eu mostrei aí, alguns desses materiais foram previstos e depois algum grupo foi lá e fez o experimento e achou a supercondutividade. Tá? Então, essa é a coisa bonita da estrutura eletrônica moderna que a gente faz hoje, é que existe essa capacidade preditiva. Tem uma coisa interessante que eu acabei pulando, esqueci de falar. Teve um trabalho que eu mostrei, aquele trabalho que eu mostrei do lantânio hidrogênio 10, aquele trabalho usa o calipso, usa toda essa história, e um dos autores é o Neil Ashcroft. Neil Ashcroft é o cara do livro de estado sólido, é um cara que desenvolveu muitas coisas importantes em matéria condensada e que não fazia estrutura eletrônica. Eu acho que no início ele não achava que as pessoas que faziam estrutura eletrônica faziam uma física muito sofisticada. Mas hoje, como a maioria dos pesquisadores, ele se rendeu a que essas coisas são realmente importantes e têm hoje uma capacidade preditiva. Então, ele publica um trabalho usando calipso, usando estrutura eletrônica de primeiros princípios. Tá? Mais pergunta, pessoal? Algum comentário, alguma pergunta? Oi, senhor? Oi, Murilo, pode falar. Pode falar. Consegui fazer meu microfone funcionar aqui. Eu tinha mandado no chat. Para fazer os cálculos sobre pressão, simplesmente se altera o tamanho da célula para fazer isso ou é um processo mais complicado que isso? Não, você vai mudando o parâmetro de rede e isso aí corresponde à pressão. E tem uma maneira da gente fazer isso, onde a gente controla a pressão que a gente tem para cada um dos cálculos. Certo. E quando você altera esses parâmetros de rede, você relaxa novamente as posições dos átomos? Sempre. Inclusive, eu posso mostrar uma coisa para você, já que você fez essa pergunta, que é o seguinte: a gente usa pseudopotencial. Então, uma das perguntas que podia ser feita é o seguinte: você pressiona o material, o pseudopotencial continua funcionando? Bom, como eu mostrei para vocês, funcionou lá no caso do Marvin Cohen, né? Então, nós aqui fizemos uma coisa interessante. A gente pegou e a gente tem o cálculo da energia, do volume contra a pressão, e essa aqui é a pressão, né? Em função da pressão, a gente está olhando
como é que o cálculo do quanto expresso que usa pseudopotencial se comporta. Aí nós fizemos um cálculo também usando o LAPW, que usa todos os elétrons, no método chamado ELP, que é um método que está na moda agora, e a gente vê que as duas coisas batem. Então, isso aqui abona o nosso pseudopotencial. Nosso pseudopotencial não tem problema nenhum e ele funciona bastante bem em todo o intervalo de pressões que a gente está. De fato, aqui a gente vai em pressões no intervalo maior um pouco do que vai até 280, 30 a 280, tá? Então, a gente está confiante que as coisas aí parecem estarem todas controladas e bem controladas. Obrigado. Mais perguntas, gente? Comentários? Tem uns comentários no chat, mas talvez falar nos comentários. Não, tem o Zener parabenizando pela apresentação. O outro, uma pergunta burocrática, não uma pergunta científica. Ok? Bom, então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar por aqui. Queria agradecer de novo ao professor Edson, o seminário foi muito bacana, a explicação sobre o histórico, né, da supercondutividade foi muito legal. Faltou falar do High-TC, né, Edson? Oi? Faltou falar do High-TC, né? Não dava tempo de falar de High-TC. Eu sei. Tá? Mas a única coisa, então, deixa eu só fazer um comentário. Então, ao contrário da supercondutividade BCS, que funciona, que a gente entende o mecanismo muito bem, High-TC que surgiu, e é muito interessante, dá supercondutores com temperaturas maiores, os materiais até agora não conseguiram ser usados porque você não consegue fazer fio com aquilo, né? E, por outro lado, até agora, o mecanismo que leva àquela supercondutividade continua um mistério. Tá certo? Então, aquele problema é muito interessante, sem dúvida. Inclusive, eu tenho alguns trabalhos feitos em ítrio bário cobre, estudando a anisotropia do ítrio bário cobre, lá da década de 80. Professor Edson, eu queria reforçar, né, que eu achei bem interessante isso aí do teu seminário, né? E essa parte da subcondutividade também, sobre como foi feita a história, né? Como inicia as ideias, né? Então, às vezes a gente não conhece, né? Então, obrigado pelo seminário. Essa história da supercondutividade ela é muito interessante e a maioria das pessoas provavelmente não conhece, né? Então, eu achei que, como os alunos, isso aqui é para os alunos e tudo, eu quis aproveitar que nós estamos no 210 anos, né? E contar essa história. Tentei contar de uma forma o mais simples possível, né? E tocando nos pontos mais importantes, assim, vamos dizer, que inclusive são importantes para o que a gente fez nesse trabalho. Que é aquela parte final. E aí uma coisa que aconteceu, não sei se sabe, que parece que o Ascoft morreu recentemente, né? Agora já faz no final do ano passado, né? O Ascoft. Eu não fiquei sabendo que ele tinha morrido, não. Saiu no obituário da Physics Today. Eu recebi essa semana, e daí saiu, estava o obituário dele. Ah, tá. Pena, né? Tem uma pergunta agora que apareceu no chat. Né? Ele devia estar com bastante idade, né? Imagino que sim, né? Eu tive curso no livro dele, mas o livro já estava há bastante tempo, né? Tem uma pergunta no chat agora. Você consegue ler, Edson? Consegue ler? Peraí. Eu sou ruim disso aqui, viu? Posso ler para você, se você quiser. Por favor, lê, que eu não sei fazer isso. Uma pergunta do Anderson Chaves. Como foram feitos os cálculos elétron-fono? Poderia falar um pouco mais? Obrigado, excelente talk. Então, os elementos de matriz elétron-fono, eles são feitos a partir de você considerar a derivada com relação à distância, né, do potencial, sanduichado entre os estados eletrônicos que a gente tem da estrutura eletrônica. Então, hoje, os métodos de estrutura eletrônica, por exemplo, como o pseudopotencial, eles permitem que a gente faça esses cálculos, porque é possível fazer as derivadas, né, que precisam dos fonos. O que a gente consegue hoje
é possível calcular o espectro de fono de uma forma sofisticada. É possível calcular a estrutura eletrônica de uma forma sofisticada e é possível juntar essas duas coisas num cálculo e fazer esse cálculo autoconsistente e com isso, obter os elementos de matriz da interação elétron-fônon, que aí depois são multiplicados pelo espectro de fono, né, e integrados em frequência. Isso é feito em função da frequência. Espero. Mais alguma pergunta, gente? E? Então, tá bom. Acho que podemos encerrar por aqui hoje. Obrigado de novo, Edson. Muito bom, muito legal o colóquio. Obrigado por participar. Obrigado a todos Muito obrigado. que ficaram até agora. Na semana que vem a gente tem outro colóquio, então a gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau para todo mundo. Boa tarde. Tchau, pessoal.